Para você que está gestante ou está amamentando, você sabia que existem muitas controvérsias aí relacionadas ao consumo de álcool em ambos os períodos? Mas o que você acha? Pode? Não pode? Existe uma dose segura? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal Papai Nutri, canal paternalmente mais nutritivo e informativo desse YouTube. E você sabe que toda semana a gente posta material novo aqui, informativo, sobre saúde da mulher, da criança, da gestante, introdução alimentar e um pouquinho da nossa rotina também. Mas, se você já está inscrito aqui no nosso canal, você sabe do que eu estou falando, né? Mas você não está inscrito ainda? Mulher, clica nesse botão aqui embaixo, se inscreve e não se esquece de ativar as notificações também, para o YouTube estar sempre te lembrando dos vídeos, tá? Mas então, vamos nessa. A gente sabe que o consumo de álcool ele pode ser induzido, intensificado ou incentivado por diversos fatores aí no decorrer do nosso dia. Um estresse físico, um estresse mental que você teve no seu trabalho, na sua casa, ou alguma frustração, algum sentimento de tristeza, muitas vezes faz com que a gente busque uma válvula de escape, né? Algo que nos dê um conforto imediato, que nos deixe numa situação mais confortável, um bem-estar, nem que seja momentaneamente. Muitas vezes é o álcool, muitas vezes é o doce, muitas vezes é a fritura. A questão é que todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, todo mundo tem aí a sua fraqueza ou realmente aquele gatilho que faz com que você se sinta um pouco melhor. Então, quem não gosta de estar bem, na verdade, a gente acaba aderindo, a gente acaba recorrendo a essas estratégias. O problema é que dependendo da quantidade, da frequência que é feito esse consumo, pode se tornar algo viciante e até patológico. Quando a gente fala de álcool é até um pouco mais delicado, porque tem até algumas orientações que favorecem, né, a proteção cardiovascular. Quando a gente fala aí do vinho, aquela sugestão de um cálice aí por dia, tem funcionalidades realmente nutricionais, mas às vezes a pessoa não entende que é uma tacinha e muitas vezes ela deixa de fazer aquilo diariamente e quer concentrar tudo em uma, duas garrafas aí no final de semana. Não vai rolar, não é verdade? Outra questão é que está relacionado sim com a alta, né, com a intensidade da nossa vida social. Então todo dia, toda semana tem algum evento, tem algum aniversário e sempre tem álcool envolvido. E não somente o álcool, né? Tem ali o seu petisco, tem o seu doce, então vira uma bola de neve de agentes antinutricionais todas de uma vez no nosso corpo. Isso eu tô falando pra gente, tá? Agora você imagina o quão isso pode repercutir de forma negativa para uma gestante ou para uma lactante. A questão é que o nosso corpo não foi feito para metabolizar álcool da mesma forma do que os macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e gordura. E o efeito negativo e antinutricional da alta ingestão de álcool é comprovada sim, considerando os aspectos hormonais, aspectos de hidratação, glicêmicos, cognitivos. Consequentemente, para gestante e para lactante também os efeitos são similares. Mas para não ficar algo muito confuso, vamos dividir, né, essa nossa conversa aqui para falar um pouquinho das gestantes e depois a gente fala das lactantes, beleza? Como eu falei para você lá no início do vídeo, existem muitas controvérsias sobre se é possível o consumo, se não é, se existe uma dose segura ou não. Mas o que a teoria da obstetrícia, da nutrição e da fisiologia mostra pra gente? Inclusive eu vou deixar esse artigo de referência aqui na descrição do vídeo para você ter acesso caso queira se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, tá? E o ponto mais crucial que é discutido pelos profissionais é que o álcool simplesmente ele passa livremente na sua barreira placentária. Mas, Juscelio, o que isso quer dizer? Quer dizer que a concentração de álcool que vai ter no seu sangue durante um consumo ali de álcool excessivo, ou o mínimo que seja, é exatamente a mesma que vai ter na corrente sanguínea do seu neném que está ali em processo de formação, né? Agora você, que é uma mulher formada, fisiologicamente saudável e teoricamente com um fígado ok, você tem potencial e você consegue metabolizar esse álcool de uma certa forma até rápida, digamos assim. Agora, o seu neném que está em formação, dificilmente ele vai ter esse potencial. E aí entra outro questionamento que também é muito importante. Se você não dá álcool para o seu filhinho de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, por que você vai dar álcool para ele ainda em processo de formação dentro da sua barriga? Agora, existem outras vertentes um pouco mais liberais, que até falam que não tem problema você consumir aqui uma latinha de cerveja, ou consumir aqui meia dose de uísque, uma taça de espumante, que é uma quantidade considerada moderada, digamos assim. Eu, Juscelio, nutricionista e pai,
sou a favor realmente dessa linha um pouco mais restrita, beleza? Quanto ao consumo de álcool, principalmente porque existe um fator que está diretamente relacionado aí à formação cognitiva, à formação física do nenê. E esse fator, que tem que ser discutido com seriedade, sim, tem o nome de síndrome alcoólica fetal. E essa síndrome está diretamente relacionada com inúmeras deficiências e possíveis complicações no aspecto de formação cognitiva do nenê e também aspectos físicos que podem acompanhá-lo no decorrer da vida toda. Aspectos esses como ter uma baixa estatura, dificuldade de audição ou de visão, deficiência intelectual, atraso na fala e na linguagem, dificuldade na memória, dificuldade de locomoção. Todos esses fatores associados a características físicas, né, de crianças que nascem aí com essa síndrome alcoólica fetal, assim como tem nessa fotinho aqui do lado. Então, futura mamãe, não existe uma dose segura de álcool para você consumir no decorrer da sua gestação. Independente do tipo de bebida e da sua concentração alcoólica, todas elas são igualmente prejudiciais e podem causar prejuízos tanto para você quanto para o processo de formação aí do seu nenê, e provavelmente você não quer isso, não é verdade? Mas aí você pode me perguntar, mas Juscelio, o seu bebê um pouquinho, meu filho, já vai nascer com essa síndrome alcoólica fetal? É certo que ele vai ter alguma complicação? E eu te respondo, isso é muito relativo. Tem históricos de mulheres gestantes que não tiveram quase nada de consumo de álcool ou um consumo muito baixo e o filho infelizmente nasceu com a síndrome, assim como tem mulheres que consumiram muito álcool no decorrer da sua gestação e os filhos nasceram super saudáveis aí, aparentemente, né? A questão é que não se tem uma dose certa, até porque não é ético e não é humano fazer testes aí com gestantes. Você já imaginou fazer um grupo de gestantes consumindo álcool e outro grupo de gestantes não consumindo? Isso aí é completamente inviável, né? E você pode também me perguntar, Juscelio, eu estava tentando engravidar e fui saber que estava grávida só nos meus 2, 3 meses, eu já casei grávida, fui para minha lua de mel, bebi pra caramba, saí pra festa, fiz tudo o que tinha que fazer e estava grávida. O que eu te falo? A gente tem que considerar que Deus ajuda, né, as mulheres que ainda não sabem que estão grávidas e continuam fazendo situações e continuam se expondo a situações desfavoráveis, principalmente nos 3 primeiros meses. Isso pode repercutir negativamente lá na frente? Pode. Mas é certo que vai repercutir negativamente? Não é certo, né? A questão é que a minha dica é que se você estiver tentando engravidar, se você já estiver naquele processo ali, estamos querendo, a gente já não está se precavendo, vamos realmente focar para engravidar, já tire a ingestão de álcool aí desde esse momento, porque se acontecer, você diminui muito o risco. E como eu falei para você anteriormente, é uma loteria. Né? Pode acontecer, pode, mas eu, se fosse você, não correria esse risco. Até porque são aí 9, 10 meses que você fica, né? Então dá realmente para segurar aí a onda. Você não vai morrer por isso e tenha certeza que você vai dar valor a muitas outras coisas aí no momento de se divertir, né? E também acabar utilizando outras estratégias aí de bem-estar, de conforto. Claro que também não vai exagerar muito no doce, tá? Mas isso é outra situação. Mas enfim, a minha conduta como nutricionista é aquela mais restrita mesmo, né? Então, desde o momento que você está tentando engravidar, eu já sugiro que você tire aí o álcool realmente da sua vida. E no período de gestação, mais ainda, né? Os 3 primeiros meses, eles são cruciais. Caso você queira fazer algum consumo, na teoria, você pode fazer lá na frente, quase já tendo que na teoria também o seu neném já está um pouquinho mais fortalecido, digamos assim. Mas naquele período inicial da gestação, esse consumo de álcool ele pode causar aborto espontâneo, morte fetal e também a probabilidade maior do seu filho nascer com essa síndrome alcoólica fetal, que é um negócio bem complicado. E para você que está dando de mamar para o seu neném, a história sinceramente não é diferente. O álcool ele passa também livremente aí pelo leite e ele vai para a corrente sanguínea do seu neném. Então durante os 6 primeiros meses, se você está dedicada a amamentar da melhor forma possível, a indicação também é não consumir álcool. Uma dica, caso você queira esteja em abstinência, alguma coisa assim,
é realmente você tirar o seu leite, deixar congeladinho, né? E depois que o seu neném dormir, você fazer o seu consumo aí, uma noite de vinhos, de queijos, mas também não exagerar, porque esse álcool ele fica uma determinada quantidade, um tempo na sua corrente sanguínea, pelo menos umas 4, 6 horas aí. E se o teu neném acorda de noite com fome, se você está disposta a amamentar, esse álcool ainda pode estar circulante ali. Então, esperar ele dormir ou ela dormir e fazer o seu consumozinho bem moderado ou leve, só se sentir muita necessidade mesmo, para depois ficar tranquilo ali para dar de mamar sem grandes preocupações ali no período da madrugada. Após os 6 meses que você já começar o processo de introdução alimentar, aos poucos já for desmamando, aí o consumo já pode ficar um pouco mais liberado, mas a gente sabe que a produção de leite ela é decorrente aí da demanda do neném, né? Vai incluindo outros alimentos e também a própria produção de leite vai se adaptando aí à necessidade do neném. Caramba, eu já ia esquecendo de uma dúvida, tá? Super recorrente, que algumas grávidas, algumas gestantes ou lactantes perguntaram para mim, é que se a cerveja sem álcool pode ser consumida. Assim, gente, existem poucas marcas realmente que fazem esse tipo de cerveja sem álcool, na verdade, mas se a gente for olhar ali a tabela nutricional, os ingredientes e fazer realmente uma análise, que eu já fiz algumas pesquisas quanto a isso e a gente consegue encontrar também algumas informações na internet, a gente vê que aquele 0% de álcool, ele não é tão real assim, tá? Então há uma proporcionalidade de 0,5% a 1% de álcool nas que já tem mais renome, que dirás que não são tão conhecidas assim. Então, a meu ver, é muita questão de bom senso. Se você está dedicada a ter uma gestação, a ter um processo de lactação mais saudável possível em prol da sua saúde, saúde do seu neném, eu também não indicaria, não é verdade? Então, assim, a gente tem outras estratégias, outras formas realmente de você se divertir, sentir melhor, sentir uma sensação de bem-estar, de conforto, do que consumir o álcool. Uma cerveja que não contém o álcool, para que adianta, né? Mas enfim, tem gente que gosta. Então é isso, futuras mamães e lactantes, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar o seu likezinho aqui embaixo, que ajuda a gente pra caramba a crescer o canal, a fazer com que a gente consiga disseminar o máximo de informação possível. Se você ainda não é inscrita, não se esquece de apertar no botãozinho aqui embaixo e se inscrever e ativar as notificações para o YouTube te lembrar de toda semana a gente está postando algum vídeo legal, beleza? O nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre cãibras na gestação. Você já teve, você sofreu quanto a isso, a minha esposa tem direto e eu vou ver se eu convenço ela de dar o seu depoimento para ver o que ela faz, o que a gente pode criar de estratégia para minimizar isso, porque é super comum aí, beleza? Então te aguardo até o próximo vídeo.